Olá pessoal, nesse vídeo aqui você vai aprender, assim como eu aprendi, uma coisa muito importante sobre a nossa vida emocional, sobre o nosso equilíbrio e, por consequência, a nossa paz. Então, preste atenção para você captar mais essa oportunidade de melhorar a sua vida emocional. O estudo da semiótica nos fala sobre o pensamento educado, né? É uma tese da semiótica. A gente desenvolveu um pensamento educado e, dentre vários aspectos desse pensamento educado, tem uma relação entre a racionalidade e a afetividade, ou seja, a razão, a lógica, juntamente com a emoção e os sentimentos. São os dois aspectos do ser humano. Assim trata a semiótica, são os dois aspectos predominantes no ser humano, né? Quando se fala da mente, do pensamento, do espírito, né? Já que aqui é um canal espírita. Então, observe. Quando eu olhar para baixo, eu estou olhando para a minha pesca aqui, viu? Então, observe. Quando a gente passa por uma experiência, uma circunstância, a primeira reação nossa é dentro do campo da afetividade. E aí envolve sentimento, emoção, envolve aquelas coisas subjetivas de gosto, de prazer. Então, é a primeira reação, é com a afetividade. A gente nunca age de primeira com a razão. E deve existir um equilíbrio entre os dois. Deve haver sempre um olhando para o outro. Olha o pensamento educado. A razão olhando para a emoção e, às vezes, a emoção dando espaço para essa razão. Como é que a razão olha para a emoção? É você parar e se observar. Você se tornar o ator da cena e ao mesmo tempo, o diretor da cena. Um observando o outro. Falando dentro da visão espírita, seria o espírito tomando conta do personagem encarnado. Então, a afetividade em excesso vai fazer os medos, que são normais, é normal a gente ter medo para se proteger, mas em excesso vai fazer esse medo virar ansiedade. Vai fazer o desejo, que também é normal, dar lugar à ganância. A contrariedade, aquele momento que a gente se chateia, o excesso da emoção aí em cima vai fazer essa contrariedade virar em raiva. Essa raiva vira uma ira, né? E a amizade pode se transformar numa inveja. E o amor, olha só, o amor, quando ele não observado em sua essência, né? Porque o amor é só coisa boa, mas quando ele é observado com muita emoção em cima, deixando o lado do ego influenciar, esse amor vira obsessão. Então a afetividade em excesso traz esse prejuízo. A razão em excesso pode trazer a frieza. A razão em excesso pode desprezar o emocional, descartar essa afetividade que existe em nós, muitas vezes vindo da cultura, da tradição, da família, né? Então, deve haver sempre esse equilíbrio entre a razão e a emoção. E para concretizar esse equilíbrio é desenvolver um pensamento educado, ou seja, um pensamento vigiado. Deve ser por aí que Jesus falou: orai e vigiai. E a teoria do poder do agora, de Eckhart Tolle, nos ensina a estar sempre atentos. Ele propõe que 50% da nossa atenção deve ser voltada para dentro de nós, eu me observando, vendo as emoções se desenvolverem, começarem, e os outros 50% com o ambiente, porque a gente precisa olhar o ambiente, as pessoas, onde anda, onde estamos, o que devemos fazer. Então ele propõe dividir essa atenção. Geralmente nós jogamos a atenção sempre para o externo, sempre para fora, sempre para os compromissos, né? Naquele corre-corre do dia a dia, das tarefas. E as emoções ficam soltas, à mercê dos automatismos,
à mercê dos preconceitos. Então a emoção ela fica como que penas voando ao vento, ao gosto delas mesmas. E quando a gente passa a observá-la, a gente pode controlar. E como eu já disse nesse vídeo, se comportar como o diretor da cena e ator da cena ao mesmo tempo, você dirigindo você. Então, devemos sempre estar raciocinando e controlando as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aí entra aquela frase da doutrina espírita que é a fé raciocinada. Olha só, eu observei que essa frase tem aí afetividade e racionalidade. A fé, que vem da afetividade, das emoções, do subjetivo, e a racionalidade. Então, raciocine a sua fé. Não se torne um fanático, não se torne uma pessoa que vai falar sem raciocinar o que está falando, o que está acreditando, né? Então, a proposta de hoje é essa. Observe as suas emoções. Elas têm sempre um começo. E aí ela desenvolve, cresce, pode virar uma coisa exagerada. Então, observe o momento em que você olha e pensa assim, olha, estou começando a desenvolver uma raiva. Olha só meu corpo, meu batimento cardíaco acelerou. Aí você está como o diretor da cena, controlando o ator. Então, minha gente, isso tem tudo a ver com doutrina espírita, porque é o espírito observando o personagem encarnado, tomando conta do ego, para que ele não se espalhe demais, como diz aqui na Bahia. Um abração, que nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine.